Oi, gente. No vídeo anterior eu trouxe a notícia que está estampada na capa de muitos jornais falando que Moro ou ameaçou pedir demissão ou pediu demissão, dependendo do jornal que você confia e que você está analisando. Mas o que eu quero analisar nesse vídeo é algo diferente. É a tática do Moro. É o que ele está fazendo com ameaçar ou de fato pedir demissão. Em um primeiro momento, a tática dele me parece clara. Ele está tentando estabelecer pressão sobre Bolsonaro, medindo forças com Bolsonaro, para tentar fazer Bolsonaro fazer o que ele quer. Que envolve não só deixar o Valeixo, o indicado dele da Polícia Federal, no lugar, mas envolve também abraçar a sua agenda. A agenda do pacote anticrime e outros elementos da agenda, incluindo manter a segurança pública no Ministério da Justiça, para que ele possa continuar dizendo que os méritos pela diminuição dos homicídios são dele. Então é totalmente uma jogada política. Agora, isso significa que Moro não tem uma outra carta na manga? Não. É importante entender que Moro está estudando a oportunidade que ele vai ter para sair do governo Bolsonaro e lançar a sua própria candidatura à presidência. Ele está acompanhando a popularidade dele nas pesquisas de opinião, ele sabe que ele tem mais popularidade do que o Bolsonaro. Enfim, seria uma loucura imaginar que ele não sabe disso. E ele sabe também que Bolsonaro se utilizou dele. Usou ele para os seus próprios propósitos, assim como tinha utilizado a Lava Jato antes, e pode descartar ele a qualquer momento quando achar que ele não serve mais para os seus propósitos. Essas pessoas não têm escrúpulos, e a gente sabe disso com muita clareza. Então, Sérgio Moro tem um jogo duplo que ele está estabelecendo. Por um lado, ele pressiona Bolsonaro para fazer o que ele, Moro, quer, que envolve manter os indicados dele, Valeixo é um exemplo, que envolve apoio ao pacote anticrime e outras iniciativas, e que envolve manter a segurança pública e outros aspectos que ele pode considerar importantes do Super Ministério da Justiça fortemente em suas mãos. Por um outro lado, Moro está estudando qual é o melhor momento de sair do governo Bolsonaro e se colocar politicamente. Então, se Bolsonaro aceitar esse pedido de demissão, ou se a ameaça se confirmar em uma saída, ou seja, se Bolsonaro, com orgulho ferido, resolver descartar Sérgio Moro vai ter tido a oportunidade precisa para ele próprio sair e dizer e usar como álibi para os bolsonaristas que, olha, e é isso que ele vai dizer. Olha, eu tentei passar o pacote anticrime, Bolsonaro não se interessou. Eu indiquei pessoas da minha confiança para cargos importantes, Bolsonaro tirou essas pessoas. Eu queria manter a segurança pública em minhas mãos e Bolsonaro estava querendo tirar a segurança pública de minhas mãos. A partir desse momento, se torna inviável permanecer no governo. A justificativa dele é muito óbvia e é isso que ele vai fazer. Agora, o que é que isso significa para o futuro político? Se ele sair, significa que mais uma força da direita vai estar disponível, um nome para a direita vai estar disponível para futuras eleições. Eu considero Sérgio Moro como um orador público muito fraco. Moro fala mal em público. Quando ele é confrontado em entrevistas, ele consegue em alguns momentos ser passável. Então o confronto faz bem a Moro. Mas quando ele vai fazer um discurso, quando ele vai tentar motivar as pessoas através do discurso, o fato dele não ser um político e dele não ser uma pessoa com traquejo para esse tipo de atividade, fica absolutamente evidente. Então ele tem muitas fragilidades que podem ser exploradas em uma campanha, mas ele parte de níveis de popularidade muito altos, o que é altamente preocupante para o campo progressista. O que é que nós precisamos fazer nesse momento? Um pouco do que eu estou tentando fazer aqui. Primeiro,
compreender racionalmente as duas estratégias. Uma estratégia de pressão em relação a Bolsonaro, que pode levar Moro a permanecer no governo Bolsonaro, mas numa posição de maior poder, é isso que ele quer, ou uma saída do governo Bolsonaro retendo o poder, não mais real, mas retendo agora um capital simbólico maior, um capital de reconhecimento, não é? Que é isso que ele quer projetar para a população. O campo progressista precisa entender isso com clareza para fazer críticas ao oportunismo de Moro e para fazer críticas ao fato, e não só desse cálculo político dele, mas das políticas públicas específicas que ele queria implementar, encontrar evidências e trabalhar essas evidências para poder se contrapor a ele no futuro como um adversário político. Os vazamentos do The Intercept são muito bons também para poder demonstrar isso. Pessoas racionais e pessoas que respeitam e valorizam a justiça têm a obrigação, têm o dever, de fato, de ficar absolutamente chocados com tudo que foi vazado e ter clareza de que Moro é uma pessoa que não tem ética nenhuma. Um juiz que se coloca como parte em um processo e que demonstra claramente preferência por um lado antes, é um juiz que não exerceu o mínimo, o básico de sua profissão. E é uma pessoa que vai utilizar e mobilizar quaisquer forças para atingir seus objetivos. E que não vai medir regras, leis, enfim, justiça nenhuma para poder atingir seus objetivos de poder. A esquerda e o campo progressista vai ter que ter muita clareza dessas dimensões táticas envolvendo Sérgio Moro, porque ele é um adversário até mais difícil de ser derrotado no futuro do que Bolsonaro. E eu estou falando isso não só pela popularidade dele, segundo as pesquisas de opinião. Não. Bolsonaro, ele vai ser caracterizado por muito tempo, talvez para sempre na política brasileira, como político que defendeu medidas que prejudicam a saúde da população. Uma das coisas mais básicas que se espera de um representante, que se espera de um político, é que ele queira ter o interesse de proteger a vida daqueles que ele representa. Bolsonaro rompeu esse predicado básico de um representante popular. E por isso, boa parte da direita já o abandonou. E parte dessa direita, num segundo turno, poderia apoiá-lo contra a esquerda, mas parte poderia ficar em casa, parte poderia não votar e parte poderia até, se o candidato do campo progressista fizer alianças mais amplas, poderia até apoiar um candidato progressista em um segundo turno. Mas Moro, não. Moro, ele representa a união do lavajatismo com a direita liberal. E essa combinação é uma combinação que tem a indignação moral daqueles que dizem que a corrupção é o principal problema do Brasil e ignoram que boa parte das pessoas que estão nesse governo são pessoas ligadas a essa mesma corrupção, como se a esquerda tivesse inventado a corrupção e o PT tivesse inventado a corrupção, que é um grande delírio. Mas une isso a os setores empresariais, as grandes corporações empresariais e a ala da direita liberal, que hoje é muito difundida em nossa juventude e em boa parte da classe média. Isso significa que Moro, se ele se tornar no futuro, como provavelmente vai se tornar, a figura que vai incorporar esse legado e vai se tornar um adversário do campo progressista, ele vai exigir do campo progressista algo muito mais difícil e complexo do que o Bolsonaro exige. Bolsonaro, nesse sentido, é mais fácil de fazer oposição. Demonstrar que as medidas de Bolsonaro colocaram em risco vidas humanas e levaram à perda de vidas humanas vai ser muito fácil para o campo progressista, porque as evidências estão claras. Moro vai ser acusado de ter apoiado esse governo. Mas ele vai se distanciar
quando a hora for oportuna, se não agora, no futuro. E quando ele fizer isso, o campo progressista precisa ter outras estratégias para enfrentar essa figura. E a minha sugestão central, e eu vou terminar o vídeo falando sobre isso, e eu vou fazer outros vídeos no futuro falando sobre isso, é que a esquerda precisa incorporar o combate à corrupção como um elemento central de sua atuação. Mas não do ponto de vista moralista, lavajatista, que fala apenas em punições. Mas que fala que punições são importantes, sim. Os corruptos têm que ser punidos, sim. Mas nós precisamos atacar as origens da corrupção. As origens da corrupção política envolvendo financiamento privado das campanhas, feito por indivíduos milionários que corrompem a classe política e uma classe política que se deixa corromper e que corrompe por causa desse processo. O campo progressista precisa falar em estratégias de transformar as contas públicas e toda a administração pública mais democrática e mais aberta e mais transparente, como forma de facilitar que a corrupção seja combatida. A esquerda precisa pegar o combate à corrupção como elemento central, mas não fazer um discurso moralista vazio ou autoritário do tipo, isso foram eles, eu não sou assim. Não. A esquerda precisa ter políticas públicas específicas, claras e muito bem defendidas para poder convencer, começando a convencer formadores de opinião, setores da classe média, o campo acadêmico e outros setores a serem, e youtubers e progressistas em toda a internet, a serem disseminadores de uma agenda de combate à corrupção. Uma agenda que combate a corrupção não pela mera substituição das pessoas, mas pela mudança das próprias estruturas do Estado brasileiro. Um Estado que transforma a corrupção num elemento endêmico, que transforma a corrupção num elemento estrutural. Pessoas corruptas não são a exceção do Estado brasileiro. Elas são a regra. E elas são a regra não apenas porque nós temos muitos corruptos no Brasil, pessoas corruptas. Não. Elas são a regra porque existe toda uma estrutura do Estado brasileiro, um Estado autoritário, patrimonialista e um sistema eleitoral e um sistema político que favorece a multiplicação dessa corrupção. Por isso, para enfrentar Sérgio Moro, nós precisamos ter políticas claras que combatem isso e que mostram a fraqueza dos argumentos dele e a fraqueza de sua estratégia. É assim, acusando ele pelo que ele é culpado, mas mostrando alternativas melhores, que o campo progressista pode derrotar essa outra força da direita que ameaça se tornar independente do bolsonarismo, mas que ainda não se tornou e que pode continuar no governo Bolsonaro por mais algum tempo, sim, realizando ameaças para continuar acumulando poder. E ter argumentos no futuro, como ele já está usando, da questão da diminuição dos homicídios, para se legitimar eleitoralmente. Se a esquerda não aprender isso, a esquerda corre o grande risco de cair na armadilha de achar que associar com Bolsonaro será suficiente para derrotar Sérgio Moro. E eu estou avisando aqui com antecedência, essa associação não será suficiente. Esse era o recado do vídeo de hoje. Um abração e até o próximo vídeo. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links do nosso Apoia-se, dos nossos redes sociais no comentário fixado. Sei que eu ganhei quase que 1000 inscritos depois da minha participação no canal do Eduardo Moreira. Sejam bem-vindos. Aqui nós temos vídeos quase que diariamente e quando tem muita notícia, às vezes vários vídeos diários, não é? Se acontece alguma coisa, eu fico muito ocupado, às vezes eu não posso fazer vídeo, mas eu faço um esforço de fazer vídeos diariamente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.